Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre as leis de Newton. E as leis de Newton são consideradas aí os princípios fundamentais do estudo da mecânica. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. O que seria a inércia? Olha só, vamos começar pelo texto. Fala o seguinte: todo corpo em movimento uniforme e retilíneo tende a se permanecer nessa condição. Então, olha só, todo corpo que está em movimento constante e em linha reta, ele tende a permanecer em movimento uniforme e em linha reta. Todo e qualquer objeto no universo que esteja em movimento, ele tende a ficar nessa condição, ele tende a continuar se movendo com a mesma velocidade e sempre em linha reta, a não ser que alguma coisa interfira no caminho dele. Só se tiver alguma força, que a gente vai ver aqui mais para frente, que consiga mudar essa trajetória ou alterar essa velocidade. Caso essa força não exista, o corpo ele sempre vai tender a se manter com a mesma velocidade e em movimento reto, ou seja, retilíneo. Outra condição é que todo corpo que está em repouso, que está parado, ele tende a permanecer parado também, a não ser que alguma outra força consiga tirar esse estado de movimento zero dele. Então, para um corpo se mover, só uma força que é capaz de fazer com que isso ocorra. Fora isso, o corpo ele tende sempre a se manter parado. Isso é o chamado de estado de inércia. Então, estar em inércia significa tanto estar parado quanto estar em movimento retilíneo uniforme. Isso é um corpo que está em inércia. Então, a lei da inércia é essa, é uma situação onde você não tem nenhuma força atuando sobre o objeto, e nessa situação, como você não tem nenhuma força, ele tende a se manter nessas condições. E daí, como você tem a situação de inércia, o corpo sempre vai tentar permanecer ou em movimento retilíneo uniforme, ou tentar ficar parado caso ele já esteja parado. Vamos ver aqui algumas situações. Ó. Se você já aconteceu alguma vez de trompar com a bicicleta, ou está em movimento em algum tipo de veículo, esse veículo freia, você já deve ter percebido a sensação de ser arremessado para frente. Bom, isso acontece justamente por conta da inércia. O que acontece aqui, associado ao que a gente já viu? Quando você está em movimento, por exemplo, com a bicicleta, no caso dessa imagem aqui, tanto o corpo da pessoa quanto a bicicleta estão em movimento. Quando a bicicleta bate aqui nessa situação, ela bateu na pedra, a pedra faz uma força para que a bicicleta seja freada, mas não no corpo da pessoa. Então a bicicleta ela para. Porém, o corpo da pessoa ele estava em movimento também. Então, o que diz a lei da inércia? Que ele tende a continuar esse movimento com a mesma velocidade e em linha reta. Então, por isso que a gente tem aquela sensação, né, em algumas situações, de ser arremessado para frente quando o veículo freia. Ou essa situação onde a pessoa é arremessada para frente, literalmente às vezes até caindo da bicicleta, quando a bicicleta bate em alguma coisa. Por quê? Porque o corpo da pessoa também está em movimento junto com a bicicleta. Então, se a bicicleta freia e não tem nada para segurar a pessoa, ela vai ser arremessada para frente com a mesma velocidade que a bicicleta estava. A mesma coisa é quando você está em um veículo e você percebe que o veículo começa a se mover, né, quando você tem aquela sensação de que o seu corpo está indo para trás. Mas não é que ele está indo para trás. Isso é a inércia da parte do repouso aqui, ó, essa parte que todo o corpo tende a ficar em repouso. Quando o carro está parado, o seu corpo está parado junto com ele. A hora que o carro começa a se mover, a tendência do seu corpo é ficar parado no mesmo lugar. Então, por isso você tem a sensação de que o seu corpo está indo para trás, mas na verdade é uma tendência dele de ficar no mesmo lugar que ele estava. Então, por isso você tem a sensação de ir para trás quando o veículo vai para frente. A mesma coisa acontece quando o veículo freia, o carro está em movimento, ele freia, acontece algo semelhante com a bicicleta, você tem a sensação de ser jogado para frente, porque o seu corpo ele tende a continuar com a mesma velocidade em linha reta, então ele tende a continuar esse movimento. Ou quando você está, por exemplo, dentro do ônibus, o ônibus acelera ou freia e você consegue sentir essa sensação de que você está sendo arremessado na direção oposta. Então, se o ônibus começa a se mover, você percebe, você tem a sensação de que seu corpo está sendo arremessado para trás. Mas na verdade o que está acontecendo é que ele tende a ficar parado no mesmo lugar que ele estava, enquanto o ônibus está indo para frente. Por isso que você tem a sensação de que está indo para trás. Então,
Todas essas situações aqui são situações associadas à primeira lei de Newton, que é a inércia. Então, que é a tendência aí de você continuar em movimento retilíneo e uniforme, ou então, se você está parado, a tendência de continuar parado. Você já deve ter observado também algumas situações que você está dentro de um carro ou dentro do ônibus e ele faz uma curva. Nesse caso aqui, vamos imaginar nesse desenho nosso aqui, ó, faz de conta que é um carrinho, né? É um carrinho visto de cima e essa bolinha de laranja seria uma pessoa ou um objeto dentro do carro. Então esse carro aqui ele está fazendo uma curva para a direita, fazendo uma curva para a direita. E se você já presenciou, já observou essa sensação quando você está dentro de um veículo e ele faz uma curva para a direita, é que o seu corpo aparentemente parece ser puxado para a esquerda. Quando você faz a curva para um lado, parece que alguma coisa te puxa para o outro lado. Mas na verdade o que acontece aqui também é uma aplicação da inércia. O que acontece? Olha só, nessa situação o carro está indo nessa direção, né, tentando fazer a curva para a direita, mas exatamente nesse ponto é como se ele tivesse com a frente dele apontado para cá, tentando ir nessa direção. Mas conforme a trajetória vai mudando, né, essa setinha iria mudando de local, então ela ia apontando para cá para ele poder fazer a curva. Mas exatamente nesse ponto é como se o carro estivesse indo nessa direção, antes dele fazer a curva. Então o corpo da pessoa também está indo nessa direção junto com o carro. Quando o carro começa a fazer a curva, o que acontece? A tendência dos corpos que estão dentro do carro que não estão presos, né? Por exemplo, por falta de um cinto de segurança ou algo assim, é tentar seguir a mesma trajetória que ele estava executando antes, que é o que? Aquela questão do corpo tentar manter a mesma velocidade e o movimento retilíneo. Então ele vai tentar manter a mesma direção que ele estava antes. Por isso a gente tem a sensação de que alguma coisa nos puxa para o lado oposto. Mas não é que existe então essa força que nos puxa para o lado oposto. Não. Apenas existe uma tendência do objeto de continuar seguindo a mesma direção. Ele vai tentar seguir a mesma direção que ele estava seguindo antes, que é essa aqui, ó. Então, por isso, o objeto que está dentro do carro, até nós mesmos, temos a sensação que estamos sendo puxados na direção contrária. Então, essa sensação é por conta da inércia, que tende a manter os corpos se movendo em linha reta. Agora, a segunda lei de Newton. Se na inércia era uma situação onde o corpo tentava se mover para uma direção, por conta de não existir uma força que tentava fazer ele mudar de direção, agora na segunda lei é a situação justamente ao contrário da inércia. A segunda lei fala o que acontece quando existe uma força tentando fazer o objeto mudar de direção ou mudar de velocidade. Então, aí a gente coloca aqui como título a segunda lei, a força e aceleração. Por que força e aceleração? Porque é justamente uma força resultante que é capaz de tirar o objeto da situação de inércia. Então, um objeto que está parado, ele só consegue sair da situação de inércia se tiver alguma força resultante sobre ele, capaz de mudar a velocidade dele. A mesma coisa se ele estiver em movimento retilíneo uniforme. Para ele mudar de direção, ou para ele frear, ou aumentar a velocidade, também é necessário que haja uma força para fazer isso. Então é isso que a segunda lei de Newton diz, que toda força resultante não nula sobre um corpo produz uma aceleração. Lembrando, o que é uma aceleração? É uma mudança de velocidade. Então, para mudar a velocidade do objeto, para ele sair da situação de inércia, tem que existir uma força resultante que não seja nula. E, em consequência disso, a gente pode colocar também da seguinte forma, que só ocorre uma mudança de velocidade se houver sobre um corpo uma força resultante não nula. Então, a gente só consegue mudar a velocidade de alguma coisa se tiver algum tipo de força capaz de fazer isso. Né? Se ele está parado e você quer que ele se coloque em movimento, tem que ter uma força. Se ele está em movimento e você quer frear, tem que ter uma força. Então, só ocorre a mudança de velocidade se tiver algum tipo de força resultante agindo sobre o objeto. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem nessa situação aqui um carrinho com uma massa em cima, ele está inicialmente parado, a aceleração é igual a zero. Então, ele está na situação de inércia, ou seja, ele tende a se manter parado. Para mudar essa situação, para ele conseguir ter alguma velocidade, é necessário que exista algum tipo de força, né,
para provocar essa aceleração, essa mudança de velocidade nele. Então aqui tem um rapaz empurrando o carrinho e a situação dele empurrando é justamente aplicando uma força nesse objeto para mudar a velocidade. A segunda lei de Newton, ela tem uma equação que representa como que essa aceleração ocorre conforme a força e a massa do objeto, que é a seguinte, ó, que a força aplicada sobre uma massa provoca uma aceleração. Então, F sobre m é igual a A. Então, normalmente ela é colocada dessa forma assim, ó, se eu passar o m para cá multiplicando, então fica dessa maneira, que a força resultante sobre um objeto é o valor da massa desse objeto vezes a aceleração a qual ele foi submetido. Por fim, a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton fala sobre a ação e a reação. Isso tem a ver com a interação entre dois objetos. Quando um objeto aplica uma força em outro, ou quando a gente empurra alguma coisa, essa coisa também empurra a gente. Então é isso que a terceira lei de Newton diz. Olha só, toda força aplicada em um corpo tem uma componente em igual valor na mesma direção em sentido contrário. Então, quando você empurra alguma coisa, ela te empurra na direção oposta com a mesma intensidade. Como que isso acontece? Olha só, imagina um rapaz aqui nessa figurinha empurrando esse carrinho. Então, aqui onde a mão dele está em contato com o carrinho, a força que ele faz para empurrar o carrinho é a mesma força que o carrinho faz para empurrar ele para trás. Então, essa força em sentidos opostos, essas duas componentes da força em sentidos opostos, elas são a aplicação da terceira lei de Newton, da ação e reação. Cuidado, cada um desses objetos, do carrinho e a pessoa, estão aplicando uma força única para a interação entre esses objetos. Porém, essa força ela sempre vai aparecer assim em par, ou seja, uma força para um lado e uma força para o outro em sentidos contrários. A mesma coisa, por exemplo, para você impulsionar uma aeronave que ela tem que empurrar o ar para trás, a força que ela faz nas moléculas de ar é a mesma força que as moléculas de ar fazem para empurrar ele para frente. A gente dá o nome disso então de ação e reação. Bom, se essas forças são iguais em sentidos contrários, por que então que os objetos não ficam parados, né? Porque a ideia é que se você tem forças em sentidos contrários e iguais, o objeto deveria ficar parado, como se fosse um cabo de guerra. Mas olha só, presta atenção aqui na situação do carrinho, do rapaz empurrando o carrinho de compras. Se ele empurra o carrinho e o carrinho empurra ele com a mesma força, essas forças estão agindo aqui na interação entre os dois, na mão da pessoa e na barra aqui do carrinho. Porém, a força que mantém ou tenta manter o carrinho parado depende do atrito das rodas, que é muito pequena. Já a força do rapaz que tenta manter ele parado é o atrito dos pés dele com o chão, que é muito maior do que as forças do atrito do carrinho. Por isso que o carrinho se mexe e não a pessoa, quando essa força é aplicada. Então, a mesma coisa no avião, né? Quando você aplica a força nas moléculas de ar para trás, isso empurra o avião para frente, porque essas forças estão na interação entre as duas coisas. Então, a força que ele está fazendo para jogar a molécula de ar para trás é a mesma força que o ar faz para empurrar o avião para frente. Nesse caso, tanto o jato de ar quanto o avião vão ser arremessados em direções opostas. Então, mas gravando então, a terceira lei de Newton diz o quê? Que qualquer força que seja aplicada em um objeto, ela tem uma componente igual e contrária, né, associada então a essa interação.